Salve a igreja com a paz do Senhor. Uma honra de novamente estarmos juntos aqui. Quem crê que Deus tem coisas novas todos os dias? Eu creio também. Quem está disposto a quebrar algumas coisas aqui? Vamos, espiritualmente, vai quebrando umas coisas aí. Vai quebrando algumas coisas, vai tirando da gaveta, vai jogando fora. Quem está disposto a renovar? Renovar o vestuário, renovar a vida, renovar tudo. Vamos renovar hoje? Vamos renovar. Então, abra a palavra do Senhor, livro de 2 Reis, capítulo 18, e vamos ler a partir do verso 4. Eu estou vendo aqui que tem um jovem novo aqui, eu não conheço o senhor não. Quem é o senhor? Quem mesmo? Ah, é o César. Renovando. Bom. Mas demorou para tirar? Deu trabalho? Deu trabalho. Levou um susto. É o novo César. Muito bem, eu quase não conheci, tá? Falei, quem é aquele rapaz ali? Ficou bonito, ficou bom. 2 Reis, capítulo 18, verso número 4. Vou ler aqui. A palavra do Senhor nos diz: foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel, sem jamais se afastar dele. Observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Só até aqui. Depois tem mais feitos, tem muitos feitos. Esse homem foi um grande homem de Deus. E até aqui a palavra do Senhor. Depois a gente vai entender o que o Senhor tem para nós essa noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite eu peço a Tua graça, a Tua bênção sobre a minha vida, para que a Sua palavra, meu Pai, seja pregada nessa noite, que a Sua palavra, somente a Tua palavra, meu Pai, seja ministrada nesse lugar. Que o Teu Espírito, meu Pai, me use para trazer uma mensagem, meu Pai, sobre aquilo que o Senhor deseja para esses novos tempos, para o que o Senhor deseja nesse dia, para aquilo que o Senhor deseja sobre a vida de cada servo Teu. É uma mensagem direto do céu, eu creio, foi assim para mim e será para a Tua igreja. Portanto, meu Pai, me usa como um canal livre e desembaraçado para trazer, meu Pai, o Teu recado, o Teu aviso e a Tua mensagem ao Teu povo. É assim que eu oro, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode tomar assento no seu lugar, fique à vontade e preste atenção naquilo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que essa palavra cabe direitinho aí no teu coração, como no meu. Olhando à primeira vista, você pode ficar assustado, né? Porque fala de texto que diz respeito a coisas idólatras que foram derrubadas. Mas, se você prestar muito bem atenção, você vai ver que tem algo aqui dentro das coisas que eram idólatras, que eram coisas sagradas, coisas importantes. Tem aqui uma tal de Neustã, que foi muito importante num momento em que Israel precisava de uma cura, e Deus então pediu para Moisés levantar esse altar, esse poste, a serpente de bronze, que nós também fazemos menção todas as vezes, porque Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, é cura espiritual, é cura física, é cura em todas as áreas da vida. É uma cura que Jesus está propondo a partir da sua morte e ressurreição. Então é importante demais entender o que de fato esse texto
aqui em 2 Reis quer nos ensinar, porque faz parte de um pacote, e dentro desse pacote tem algo muito importante que outrora, e também no Novo Testamento, é usado como um símbolo de cura. Mas o que o Espírito Santo quer comunicar com você essa noite, assim como comunicou para mim? A gente vai falar sobre o que você tem guardado que impede você de viver o novo. O que você ainda cultua que tem impedido de você viver uma novidade. É nesse sentido que a palavra de Deus vai falar conosco, e já falou comigo, vai falar com você nessa noite. Relembrando agora, então, aquilo que eu já tenho falado como introdução, Israel tinha um líder que os tirou de uma situação de escravidão do Egito, que era Moisés. Durante muito tempo, eles viviam escravos do Egito, lá no Egito. A partir então do livramento, Deus proveu esse homem, que foi duramente criticado por todos os que ouviram a sua mensagem. Ele não foi aceito nem mesmo pela sua família. É óbvio que você vai ver, no começo há até uma aceitação. Depois de muita resistência, houve uma aceitação pelos sinais que ele fazia. Deus usou a vida de Moisés fazendo muitos sinais, e foi impossível de rejeitar à vista de tantas maravilhas que Deus fazia por mão dele. Mas essa aceitação ficou um pouco velada, porque nós vamos ver a partir do texto de Números que a própria família começou a levantar-se contra a liderança desse homem. Chegaram a falar mal dele. Chegaram a falar que Moisés não era um bom líder. Chegaram a falar que Moisés não era a pessoa certa para liderar o povo. E ele ouviu muito, mas Deus sempre mantendo Moisés na liderança, provando e mostrando que esse homem era um homem de Deus. Esse texto está contínuo a uma rejeição por parte de Miriam e de Arã da liderança do seu irmão Moisés. Eu vou falar para você, é difícil demais você agradar o tempo todo, é muito difícil, e Moisés não foi diferente. Moisés sempre tinha uma palavra, sempre tinha algo de Deus para o povo, mas o povo temia, e o povo tentava de todas as formas renovar, ou seja, rejeitar aquilo que já estava no coração deles, né? Uma intenção já prévia, e colocando, demonstrando que não aceitava Moisés como líder. E aí o povo começa a murmurar em Meribá. Essa murmuração em Meribá gera então um grande mal, porque após essa murmuração, Deus vai mandar serpentes, e as serpentes vão acabar mordendo muitos dos murmuradores, como castigo. Então, o povo vai se voltar para quem? Para aqueles que eles rejeitam. Ou seja, eles rejeitavam, mas na hora que precisou, novamente, foram buscar de novo Moisés. E é interessante. Eles rejeitavam Moisés, falavam mal de Moisés, mas na hora que precisava, buscaram Moisés de novo. E Moisés, mais uma vez, vai estar pronto para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que era interceder pelo povo. E assim é a vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Sempre há uma desconfiança sobre o ministério dos homens de Deus. Eu quero falar nessa noite para você, quebre a resistência com relação aos homens e mulheres de Deus. Se Deus chamou esses homens, se Deus colocou esses homens para serem homens e mulheres de Deus, é porque Deus tem uma palavra, sempre tem uma glória na vida deles. Essa é a primeira lição que o Espírito quer nos impor, quer nos ensinar. Que nunca desprezemos as lideranças daqueles homens que têm o chamado de Deus na vida. Nunca. Nunca despreze os homens que Deus colocou no altar de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Primeira lição. Mas Moisés, ele vai fazer o quê? Ele vai interceder, e Deus vai falar, faz então uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para a serpente, isso está em Números capítulo 21, a partir do verso número 4. Números 21, a partir do número 4, tá bom? Para você ler na tua casa. E até o verso número 10,
essa história vai ser colocada lá. Já está exposto aí para você lendo, a partir do verso número 4, até o verso número 10, vai contar-nos a história, então, do livramento que Deus, através dessa serpente de bronze. Então, essa serpente de bronze, que aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, faz parte daqueles elementos de culto que Deus reprova, e isso é uma lição importante para nós, que somos crentes há muito tempo. Se você não tem uma vida de cristão há muito tempo, não frequenta igreja, se você não participa regularmente de reuniões, talvez essa palavra não seja para você. Mas serve também para você entender o que nós fazemos aqui. Nós não fazemos algo rotineiro, nós não estamos acostumados a fazer, nós não fazemos nada aqui porque nós um dia vimos fazer, porque alguém fez e estamos copiando. Aqui não é uma cópia. Aqui a gente não copia, a gente não está trazendo nada velho. Aqui não é o culto de domingo, aqui não é o culto da quarta passada, aqui não é o culto do domingo retrasado. Não existe isso para crente. Crente não tem culto repetido, crente não cultua os mesmos elementos. Cristo está sempre no presente, renovando a igreja, e o Espírito está avivando a igreja todos os dias. Há um Espírito novo, há um dia novo, há um mover novo, há um avivamento novo e há um poder novo para a sua vida. O culto de domingo já foi maravilhoso, diga-se de passagem. Se você for ver na internet, você vai ver que as palavras foram poderosas. A palavra de domingo à noite foi maravilhosa, domingo de manhã, Deus falou conosco, Deus usou esse altar para falar com você, mas domingo já passou. Hoje nós vivemos um dia novo. Deus está falando para você parar de ser crente velho e viver de experiências do ontem, para começar a entender que Deus quer você todos os dias na presença dEle, vivendo o novo. E o recado do Espírito Santo nessa noite é muito claro. O recado de Deus para a sua vida: pare de guardar elementos de culto que já ultrapassaram e já cumpriram o seu papel. Se você já recebeu uma cura, esquece essa cura. Se você já recebeu um milagre, esquece esse milagre. Vamos viver uma coisa nova. Vamos parar de ficar vivendo experiências passadas. As experiências passadas não servem, porque senão as experiências passam a ser maior do que o poder de Deus na sua vida. E Deus não vai ser mais glorificado, e sim vai ser glorificado naquele tempo em que você vivia. Quem saudosista fala: poxa, mas naquele tempo Deus curava, naquele tempo homens e mulheres eram poderosamente usadas na presença de Deus, mas hoje, eu quero te dizer que hoje também pode acontecer, porque o Deus que executou os milagres outrora é o mesmo Deus que pode fazer milagres novos acontecerem na sua vida. Tá bom, mas você pode dizer: poxa, eu tinha uma doença e já fui curado, não preciso mais. Eu vou te dizer que você está errado. Você precisa continuar crendo, e você precisa estar recebendo novos milagres todos os dias. Tem gente que vem na igreja só para receber milagre, depois some e nunca mais aparece. Por quê? Porque pegou a Neustan e levou para sua casa. São adoradores de serpente que representa o milagre na vida deles. Já recebi o meu milagre, então eu levo a serpente e começo a achar que aquela serpente, todas as vezes que eu olhar para ela, vai causar um milagre na minha vida. Todas as vezes eu acho que aquele culto de domingo, levando para minha casa, vai servir para toda a minha vida. Então eu não preciso mais ir no culto de quarta, eu não preciso mais ir no culto de domingo. O culto que eu vivi, que foi uma grande bênção, já é suficiente para a minha vida. E não é assim que funciona. Nós achamos que idolatria é somente elemento. Não, idolatria é aquilo que você deposita a sua fé. Em que você está baseando a sua fé nessa noite? Será que você está se baseando numa palavra que você recebeu, num grande culto que você participou e Deus falou através daquele homem poderosamente na sua vida, e você acha: não, Deus só vai falar naquele lugar, com aquele homem, com aquela pessoa, daquele lugar? E você desacredita que Deus pode, numa quarta-feira, numa Gileade, em Poá, falar com você novamente da mesma forma que falou naquele dia. Falar com você de uma forma nova,
mas tão poderosa quanto você já ouviu no passado. Tem gente que tem saudade da Davi Miranda. Eu posso falar porque ele já é falecido. Homenagem póstuma, grande homem de Deus. Orava como ninguém. E Deus usava a vida daquele homem poderosamente. Mas tem gente que tem saudade daquele homem. Se Davi Miranda tivesse vivo, aquela igreja estaria repleta de gente. Estaria mesmo. Não tenho dúvida. Se aquela igreja estivesse funcionando e Davi Miranda estivesse lá, caravanas continuariam vindo, ônibus lotado para ser curado por aquele homem. Mas será que é isso mesmo que Deus prega? Será que é isso mesmo que Deus ensina na sua palavra? Será que é isso mesmo? Será que Deus usa os mesmos métodos, as mesmas pessoas, sempre? Será que Deus só usa uma pessoa? Será que Deus só fala por meio do bispo, do apóstolo, ou que seja qualquer pessoa que sobe aqui? Não, eu quero te dizer que Deus tem novidade todos os dias para a sua vida. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que precisa ser usado. Você tem que só crer que Deus é contigo. E que Deus pode fazer de novo, algo novo na sua vida. Mas para isso você tem que ter coragem. Coragem de fazer como o rei Ezequias fez. Ezequias poderia continuar com os mesmos padrões de adoração religiosa que existia em Israel. Ele poderia dar continuidade, ele não precisaria quebrar, porque os outros não quebraram. Ele poderia continuar cultuando a Deus da mesma forma que os seus pais cultuavam. Ele poderia continuar cultuando do mesmo jeito. Mas Ezequias foi corajoso, porque ele, olhando para Deus, ele viu que coisas estavam ocupando o lugar de Deus naquele lugar. E ele tomou uma decisão, conforme o verso 4, e ele quebrou os altares idólatras, ele pôs abaixo as colunas sagradas dos postes de adoração pagã, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés, pasmem, Moisés havia construído. Não foi qualquer pessoa, foi o próprio Moisés que construiu. Quem ousaria a tocar em algo que Moisés construiu? Você, será que temos coragem de tocar em algo que alguém santo colocou a mão e vamos, não, deixa aí porque é santo, e você coloca num pedestal, no altar, e deixa e cultiva e cultua todos os dias da sua vida, dizendo, isso aqui eu vou guardar, porque pode precisar novamente. Então nessa noite nós temos que quebrar esse padrão de religiosidade que nós obtivemos desde quando nós começamos a servir a Deus. Deus quer usar de uma forma nova, uma forma que traga novidades, uma forma que traga algo novo, algo preciso para esse tempo. Deus quer usar a sua vida com algo que nesse tempo será tão importante. Mas para que o novo tenha espaço na sua história, você precisa quebrar algumas coisas aí, alguns padrões, algumas coisas que você tem guardado. Algumas relíquias que... não, mas eu não sou católico, eu não guardo relíquia. Eu estou falando aquilo que é muito precioso para você. Você tem se apegado a coisas que Deus nessa noite está dizendo, olha, pare, deixe para lá. Comece a colocar para baixo, derrube tudo, quebre tudo. Comece a viver algo novo, comece a acreditar que cada dia é um dia diferente. Venha para a igreja pensando assim, hoje eu terei novidade, hoje Deus vai falar comigo de uma forma diferente, hoje eu vou ver novas pessoas pregando de uma forma poderosa, hoje eu verei Deus agir do jeito que Ele costuma agir, nos surpreendendo. Ele não vai fazer como fez antes, Ele vai fazer algo novo, e o novo de Deus é surpreendente. Talvez você não venha para a igreja para receber algo novo. Você venha para ouvir as mesmas coisas que você sempre ouviu. Talvez você queira ouvir e fale, não, eu estou precisando de dinheiro, então eu quero ouvir. Deus está dizendo para você que você não precisa de dinheiro. É algo que você colocou aí no seu altar. Quebre isso, pelo amor de Deus. Você precisa de prosperidade. E prosperidade é estar bem em todas as áreas da sua vida com Deus, primeiramente. Você não precisa de mais nada. Você só precisa confiar que Deus pode fazer tudo o que você pensa, muito mais além do que você possa imaginar. Venha para a igreja não com os seus altares montados,
Porque se Deus, olhando lá do céu espiritualmente, olhar para a tua vida, quais são os altares que você armou? Será que Ele vai detectar a sua volta de altares formados? Os pré-concebidos da sua história? Você já chega e derrama na presença de Deus todo as suas crenças, os seus pedidos. Quantos deuses tem aí? Quantas formas de crenças existem aí? Ezequias decidiu quebrar com tudo que era velho, para cultuar Deus de uma forma totalmente nova, sem nada. Ele não precisava de mais nada, ele não precisava de nenhum altar, ele não precisava de ter nenhuma entidade, santo, nada que lembrasse algo que foi importante no passado, porque ele queria viver algo novo. E a palavra de Deus fala que só existiu 4 reis na história de Israel e de Judá que foram considerados justos para Deus. Somente Asa, Josafá, Ezequias e Josias. 2 no primeiro livro de Reis e 2 no segundo livro de Reis. É óbvio que o padrão de comparação é Davi. Então é o concurso, é igual o Pelé, visto o Messi e outros jogadores aí. Pelé não entra, Davi também não. Davi é o modelo de comparação, então ele é colocado como uma sentença para que todos os demais forem uma cópia dele, andasse no caminho dos seus pais, no sentido de Davi. Somente 4 homens que foram justos, e Ezequias foi um deles, porque ele quebrou o padrão de culto que se fazia em Judá. Como é difícil quebrar padrão de culto, como é difícil você inovar ou trazer algo novo e tirar do colo, da mente do povo de Deus, que eles não precisam se apegar a coisas antigas. Ninguém está dizendo que não foi importante. Eu acabei de dizer que a Neustã foi muito importante. O próprio Moisés foi uma ordem de Deus. Mas não é para sempre. Não é para sempre. Tem coisas que não são para sempre, são pontuais, momentâneas, são para aquele momento, para aquela ocasião, para aquela necessidade. Deus está dizendo, não se apegue àquilo, porque Deus não sempre age daquela mesma maneira, e Deus não está preocupado em manter um padrão, porque Deus tem coisas novas para fazer. O Senhor Jesus, no capítulo 7 de Marcos, ele enfrenta os fariseus e mestres da lei, que começam a discutir com Jesus, dizendo, olha, os teus discípulos não são do padrão, os seus discípulos não seguem o padrão, porque eles não fazem nada do que a nossa crença, a nossa forma de fazer pré-estabelece. E aí Jesus fala, vocês são tradicionais demais para o meu gosto, vocês agem de uma forma que não deixa o novo penetrar na vida de vocês, vocês agem da mesma maneira o tempo todo, vocês são muito religiosos para o padrão do céu. E nós, como crente, a gente acha que Deus vai agir do mesmo jeito. Não, Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele tem uma bênção para você, Ele vai dar. Se Ele tem uma cura para você, Ele vai fazer. Se Ele não fizer, porque Ele não quer fazer. É assim que Deus faz. E a gente vem com os altares prontos e apresenta na presença de Deus. E Deus está dizendo nessa noite, não venha com seus altares, coloque para baixo tudo isso. Derrube os seus altares. Continuando aqui para a gente ganhar tempo, porque o tempo... Esse relógio aqui é bom pra caramba, mas ele é bom só para ir embora. Para pregador é terrível. Ele quebrou os altares, ele parou de adorar justo aquilo que o povo achava que trazia cura para eles. Você entende o que eu quero dizer? Ele quebrou Neustã. Neustã era o deus do quê? Da cura. Todo mundo que olhou para Neustã ficou curado. É impressionante que depois de um tempo ele mesmo ficou doente. Ele deve ter ouvido um monte de besteira. Ele fala, tá vendo? Você quebrou o padrão, você quebrou o culto, você quebrou a Neustã, é por isso que você está na cama, é por isso que você está enfermo. Restabelece o culto ao Neustã, que você vai ser curado por Neustã. Ele deve ter ouvido uma coisa dessa. Sabe? Quando você quebra altares da sua vida, coisas que venham ao encontro, você fala, poxa, se eu não tivesse quebrado aquilo, talvez a doença não tivesse vindo.
E outros vão falar, se você estivesse cultuando a Neustã, você não ficaria doente. Mas ele não voltou atrás. Não tem nenhuma menção de que ele se arrependeu de fazer o que ele fez. Ele quebrou Neustã, Neustã está quebrada. E ele está na cama. Capítulo 20, verso número 4. 2. Capítulo, verso 2 em diante. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ele estava doente, ele ia morrer. Ele poderia muito bem falar assim, não, vou restaurar Neustã. Porque se é o Neustã que eu quebrei, era o elemento da cura. Talvez seja a Neustã, ou por conta da Neustã, por causa da quebra da Neustã, é que eu estou enferma. É que eu estou enfermo. Ele podia ter pensado, ou conselhamento vieram, falaram, se você restaurar a Neustã, você vai ser curado novamente. E ele faz o seguinte, ele não quebra a Neustã, ele não volta com a Neustã, simplesmente ele volta-se para aquilo que o povo tinha rejeitado, que é o próprio Senhor. Ele orou a Yahvé, ele não orou a Neustã, ele não buscou nenhuma das idolatrias existentes, nenhuma espécie de culto formal que existia em Israel para receber o seu milagre. Mas ele se volta a Deus, orou a Yahvé. Aí continua o texto. Ele vai orar dessa forma, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como eu tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta do rei Ezequias e o fez chorar copiosamente. Nós recorremos à religião. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós estamos no momento de angústia, a gente se recorre a algo passado, algo que nós vivemos ou vivenciamos no milagre passado. É normal viver de fé passada, mas Deus nessa noite está dizendo, não é correto. O correto é você viver todos os dias na dependência do Senhor, sem nenhuma crença em que algo pode tomar lugar do poder de Deus na sua vida. Se houver um comando, preste muito bem atenção, se houver um comando de Deus desse altar, você obedece. Se não vier um comando desse altar, você não faz. Você não pode fazer como o povo lá do passado começou a rejeitar a liderança de Moisés e agir pelas próprias pernas, substituindo a palavra do homem e da mulher de Deus. Eu sei que você pode ter azeite na sua casa, eu sei disso. Eu sei que você pode ser tentado todas as vezes que você tem uma doença, a colocar o azeite naquele lugar. Eu tenho certeza. Eu sei porque eu também já fui assim. Eu estou pregando algo que eu conheço porque eu também participo, eu também faço parte da comunidade dos crentes. Guardou o azeite, está lá guardadinho. E todas as vezes você usa o mesmo azeite, no mesmo lugar, do mesmo jeito, achando que o azeite vai repetir a cura ad eterno. Você está confiando mais no azeite ungido do que na palavra do Senhor? Você está confiando mais no azeite ungido do que no comando de Deus, da palavra de Deus, ou na ação que Deus faz por meio dos homens de Deus? Porque a palavra de Deus de Tiago é muito clara, fala, tem alguém enfermo, vá até a igreja,
chame o bispo, chame o presbítero. Ele vai orar, ele vai ungir e vai trazer cura para a sua vida, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora você não, eu vou lá e pego o azeite, e eu derramo o azeite, estou doente. Eu quero te dizer essa noite que você está usando errado, você está fazendo do azeite um agente de salvação para a tua história. Não é assim que funciona. Agora você está doente, vem para a igreja. E Deus vai usar os vasos dele. Ele, o agente, o homem de Deus, a mulher de Deus, usado por Deus, vai trazer uma bênção, vai orar para a tua vida, você vai vir aqui na frente do altar, vai pedir para o homem de Deus. O homem de Deus, com a sua autoridade, nesse altar, vai orar por você. E depois de orar, se Deus assim, porque é a ordenança de Tiago, Deus manda fazer. Se o homem de Deus for lá pegar o azeite, deitar sobre você, colocar sobre você, orar, tudo bem. Foi assim com a minha esposa. Ela estava com uma, não sei como é que chama muito bem, uma hérnia, cresceu aqui no punho dela, e era muito grande. Falaram que ela tinha que operar. Ela contou para nós isso, né? Você ouviu também, né, Danilo? Muito grande. Um cisto. Muito grande. Não tinha forma de sair. Ia atrapalhar os movimentos do nervo e tal. Tinha que fazer uma operação. Ela disse, eu não vou operar. Eu me lembro muito bem. Era um culto, era um culto, uma campanha que tinha. E ela falou, eu vou até o homem de Deus. E ela chegou até o homem de Deus, pediu para que ele orasse e colocasse o azeite. E o homem de Deus orou e colocou o azeite. Acho que no terceiro dia da campanha, já havia sumido tudo. No terceiro dia já sumiu tudo. Deus faz assim, Deus opera milagres, mas opera em novidade. Deus opera por meio de homens e mulheres que Ele usa. Ele não usa elementos do passado. Você não precisa colocar aí na sua bagagem coisas que você usou lá no passado. Jogue tudo fora. Não serve para nada. Jogue. Não se firme, não se estribe em cima de milagres recebidos, momentos de fé lá atrás. Serve só para motivar, para mostrar para você que Deus age, mas não serve para o novo. Você tem que aprender a viver o novo na sua vida. E para viver o novo precisa jogar o velho fora. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo, jogue fora. Quebre os ídolos da sua vida, jogue fora. Não fique se baseando naquilo que você já viveu. Não fique aí, Deus curou de um jeito, agora eu vou fazer do mesmo jeito. Deus pode curar de outras formas também. Então nessa noite, eu quero que você confie em Deus. Porque Deus lembra sim, como lembrou da justiça de Ezequias. E pode muito bem mandar um profeta na sua vida, fazer um milagre novo, no novo tempo, e de uma outra forma. Dessa vez ele vai usar figo, pasta de figo. Com uma simples pasta de figo, eu não aconselho isso. Não fique passando pasta de figo na sua casa, está com doença, um tumorzinho, vai lá passar. Não. Pasta de figo foi só um elemento simbólico para ver se o homem tinha fé que Deus poderia fazer algo novo na vida dele. A gente está ficando muito religioso ao invés de crer que Deus tem algo novo para fazer. Renove a sua mente. Isso é sacrifício novo, isso é sacrifício vivo, renovação de mente. Isso é crer que Deus sempre tem algo novo para a sua história. E nessa noite, eu creio que Ele tem algo novo para a sua história. Eu quero convidar o grupo para subir aqui já, para a gente terminar esse culto juntos. O apóstolo já também, daqui a pouco sobe para orar. Acredite que Deus vai usar a sua vida e vai usar elementos novos na sua vida. Às vezes uma simples palavra poderá resolver o seu problema.
Às vezes, quando você precisa de algo mais forte, que você é muito teimoso, Deus vai chamar você aqui para frente. Talvez você resista, nunca veio aqui à frente quando chamou para orar. Mas se Deus te quebrar, e você quebrar aquilo que te prende, você vai ver que Deus pode te quebrar fazendo você vir aqui à frente. Deus, Ele age de forma que confronta o teu coração. O que é mais difícil para você fazer, Ele pede. Ele não pede coisa fácil. Para Naamã, o rio é sujo, 7 mergulhos, terrível. Foi assim que Deus usou para cuidar aquele homem. Então, para cada momento, Deus tem um novo. Venha para o culto, como se nunca houvesse um culto na sua história. Como se fosse o primeiro. Primeiro culto, eu não sei, não venha com as imagens pré-estabelecidas, não, porque vai subir, vai ler a palavra, vai abrir o culto, vai cantar 3 hinos, vai subir dízimo, vai subir alguém para pregar a palavra, vai dar a bênção apostólica, eu volto para minha casa. Não venha pensando assim, venha pensando, Deus hoje vai fazer algo novo. Eu posso chegar lá na igreja e fechar meus olhos, porque a novidade de Deus estará naquele lugar. Venha esperando receber algo novo, venha sempre para a casa de Deus, como se não tivesse tido um culto na sua vida, como se fosse o primeiro. Pare de ser repetitivo na sua vida, na mente. Comece a entender que Deus, Ele quer que você venha vazio para a casa dEle, porque é na casa dEle que você vai se encher da glória, do poder, da graça do Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero orar pelos teus filhos, pedindo, meu Pai, renova a mente, renova a forma de cultuar. Se eles estão cultuando com elementos antigos, nessa noite, peço, meu Pai, para que o seu Espírito vá até eles e ensine-os que, se quebrando as coisas velhas, as novas é que vão ocupar o lugar. Se tem uma bênção especial para o teu povo nessa noite, libera no nome de Jesus. Vai limpando a mente, vai limpando a forma de culto. Se eles fazem do mesmo jeito, sempre do mesmo modo, nessa noite eles têm que entender que nós não preparamos altares definitivos, porque o Senhor quer sempre que nós levantemos altares novos, para cada culto um altar novo, para cada momento pedras novas, que o Senhor, meu Pai, ensine-os a trazer a novidade para a tua frente, para a tua face. O Senhor está cansado de coisas velhas e nessa noite está pedindo para os teus filhos trazerem novidade para a sua presença. É assim que eu oro pela tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.